Todo mundo carrega no corpo uma história. Com você, não é diferente. Este é o mote de uma campanha da ONU, Ela Decide. Uma ação que ressalta a importância da autonomia feminina sobre seus corpos. Engravidar ou não, quando e quantos filhos ter, como vivenciar a maternidade. A falta de informação e de acesso à saúde levam a altos índices de gestações não planejadas, principalmente entre as mulheres negras das classes mais pobres. Mais da metade das adolescentes entre 13 e 19 anos tem vida sexual ativa. Esse é o resultado de uma pesquisa que reuniu informações dadas por 849 ginecologistas que trabalham no estado de São Paulo. Para 45% dos profissionais, apenas uma pequena parte das jovens usa preservativo na primeira relação sexual e 46% deles dizem que menos da metade das adolescentes usa camisinha no dia a dia. Ainda segundo o levantamento, a maioria não recebeu informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e AIDS. Doenças que voltaram a aumentar depois de quase controladas. Segundo a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, responsável pela pesquisa, para mudar esse quadro, seriam necessárias mais campanhas educativas nas escolas e mais conversa em casa sobre sexo. E para falar sobre o direito da mulher de tomar suas próprias decisões, recebemos a ginecologista Rossana Pulcinelli, presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, Ana Cunha, oficial de programa no Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, e a youtuber Júlia Tolesano, a Jujut. Você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Facebook e pelo Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente. Uma delícia, mulheres aqui, para a gente conversar. Qual a percepção de vocês sobre esse assunto? Quanto a mulher brasileira é dona de suas decisões? Ana. Bom, acho que a campanha ela vem justamente para reforçar que ainda é necessário avançar nesse sentido, né? Que a mensagem principal da campanha Ela Decide, que é o tema, né, que a gente está conversando aqui hoje, traz que informar e empoderar as mulheres sobre a sua vida sexual, a sua vida reprodutiva, é chave para que elas tenham controle tanto do seu presente quanto do seu futuro, né? Então, é necessário criar justamente na sociedade brasileira esse ambiente favorável para que essas decisões e esse empoderamento ele aconteça de fato. Juju, você tem um canal aí que é um sucesso, tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Você tem esse retorno quando você coloca os assuntos ali no canal. O que as mulheres te contam sobre essa questão da autonomia, das próprias decisões? Eu acho que assim, para o meu público especificamente, tem rolado um avanço nesse sentido. Mas tem muitas histórias assim de mulheres que começaram a, por exemplo, gozar ano passado, sabe? E que estão aí transando há 10 anos e não estão tendo orgasmos, não sabem nada sobre como se proteger. Ou se não, fala assim, então vou tomar uma pílula anticoncepcional para não engravidar. Aí acha que a pílula você toma quando você transa, ou uma você toma, o outro o seu parceiro toma, sabe? Muita desinformação nesse sentido. E aí tem toda essa questão da saúde, né, da mulher, que ela não sabe como se precaver. E tem também a parte da mulher não sentir prazer no sexo, que é também uma grande questão que é um grande tabu, né? Falar sobre isso também é um grande tabu, doutora Rossana. Por isso que é preciso, tá aí, a falta de informação, né? Eu acho que as informações, elas estão muito perdidas, né? A gente tem muita informação e pouca informação de qualidade. Então, o que a gente vê é que nas escolas existe uma dificuldade de se conversar sobre sexo, sobre prevenção de gravidez, sobre sexo no geral, né? A forma como se fala com os adolescentes, ela é chata. Então, ela não atinge os adolescentes. A impressão que eu tenho é que quem está falando está com vergonha de falar. Então, você cria porque essa pessoa não viveu essa conversa na vida dela. Como é que ela conversa agora com o adolescente? Quando fala, né? Quando fala. E o adolescente, ele não quer saber só como é o sistema reprodutor, ele não quer saber só, né? Que é o que a gente vê nas escolas. Ele não quer saber só, você não pode engravidar. O que faz alguém não
não engravidar, é olhar para o futuro. Né? Então, eu acho que a campanha é muito interessante porque ela vem na história de que você decide, mas você decide o melhor momento para ter um filho, você decide o melhor momento para a sua vida. Eu acho que é isso que falta. Doutora Rossana trocou num ponto interessante, que é a necessidade de falar sobre isso dentro de casa, nas escolas. As escolas têm essa dificuldade, muitas não falam, não tem educação sexual na escola, e quando tem, qual é a qualidade dessa informação, não é verdade, Ana? Porque aí coloca aí as doenças, tem que usar o preservativo, mas precisa ir além, não é? Precisa ir bem além, exatamente. É a informação, claro, cientificamente precisa, né? Isso é fundamental que ocorra, mas se fala muito hoje de educação integral para a sexualidade. O que é esse integral? É uma abordagem que engloba direitos humanos, é uma abordagem que engloba uma visão positiva da sexualidade, da corporalidade e que trabalha também, por exemplo, questões de gênero, questões de empoderamento, desconstruções de papéis tradicionais, por exemplo, masculinidades tradicionais que são muitas vezes masculinidades tóxicas. Então, abordar a equidade das relações, o respeito, o cuidado mútuo, né? O cuidado consigo, com o outro. Também abordar prazer, por que não, né? Então, ir além desse foco só na redução, né? Por exemplo, da gravidez não intencional ou de uma IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis, que são fundamentais, a gente precisa abordar isso também, mas para além, né? O que isso implica para o seu projeto de vida, para a sua vida, o seu presente e o seu futuro, né, a sua trajetória, porque adolescentes e jovens que têm decisões e escolhas sobre a sua vida reprodutiva também são capazes de conciliar as suas trajetórias reprodutivas com outras dimensões, como estudo, trabalho, e com isso, de alguma forma, conciliar e potencializar as suas trajetórias também pessoais, mas também para suas famílias, para suas comunidades. É a realidade, é a forma como acontece, né, Juju? O jeito que você coloca com o seu público é o nosso dia a dia. Não é a forma como você aprendeu na escola, Então, nada foi ensinado na escola, a não ser umas fotos de uns perus cheios de doença. Mas é engraçado isso, porque as famílias brasileiras e o governo brasileiro e as escolas brasileiras, a gente gosta de fingir que ninguém vai transar, que os filhos não estão transando. E os filhos da galera vai todo mundo transar. Todo mundo vai transar. Eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso, que a gente vai transar. As pessoas todas vão transar. A não ser as que realmente, sei lá, não gostam de transar ou foram, sei lá, estupradas e criam um trauma bizarro e sabe, ficam completamente traumatizadas com isso e decidem nunca mais transar. Mas, em geral, as pessoas vão todas transar. E as pessoas, geralmente, assim, os pais ou a escola, ou, enfim, finge que essas pessoas não estão transando e não preparam as pessoas para transar. Mas se todo mundo fosse realmente assim, dar as mãos e falar, então tá, então nossos filhos todos vão transar, eventualmente, então vamos preparar para isso. Porque ninguém prepara as crianças e adolescentes que um dia transarão para transar. E aí vira uma grande bagunça. Será que é muito porque ainda existe aquele pensamento de que eu não vou falar sobre isso, porque se eu falar eu vou dar ideia? Eles já estão transando, provavelmente. Quando você está pensando, eu não vou falar com a minha filha, que vai que ela decide transar, ela está transando há 3 anos, ninguém está sabendo. E ela não está sabendo se proteger. E também, aí os meninos vão aprender a transar vendo filme pornô. E aí no filme pornô, não é assim que a gente gosta de transar, né? Que as meninas estão todas sofrendo nesses filmes. E aí começa essa cultura de se eu te pego, eu te escangalho. A ideia no transar é não escangalhar ninguém, né? Não é você machucar a mulher e destruir ela, deixar ela, como eles falam, tipo, deixar ela aleijada depois que eu pegar ela. Essa não é a ideia quando a gente vai transar. A ideia é todo mundo sentir prazer, todo mundo ter orgasmo. Que é essa questão. Se não tiver a informação de qualidade correta, vai buscar a informação de outra forma e muitas vezes... As mulheres estão sendo escangalhadas nesses lugares. Que recado dá nesse sentido, então? Não é porque vai falar sobre o assunto que vai ter aí nada precoce, não é, doutora? A Juju falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, quando se coloca em doença sexualmente transmissível, se coloca imagens horríveis, né? Não é essa a ideia. A ideia que você tem que colocar por exemplo, nós não falamos, um tabu é falar de sífilis. E sífilis está aumentando absurdamente.
E ninguém fala de algo sífilis, que estava controlado, né? não é? Ele nunca teve o que a gente queria, mas já esteve bem melhor do que está hoje. E aí a gente vê que por quê? Porque as pessoas não conversam. Então, sífilis é traição, sobre traição não se fala, né? Então, você começa... Doença sexualmente transmissível é vista assim. Então, o recado que eu tenho que dar, eu acho que assim, nós precisamos nos aproximar. Então, nos aproximar do adolescente é falar com a linguagem dele. Não adianta a gente ficar como foi falado para algum de nós ou como eu gostaria de falar. Tem que ter mais roda de conversa, tem que chegar e perguntar o que você está pensando disso, sair do que eles pensam. Nas escolas, né? inclusive, nas escolas, inclusive, por favor. em casa. Se a escola está tendo uma dificuldade para isso, então que ela procure. Né? Procure quem possa ir lá e conversar. Eu posso ir, pode me chamar à escola. Né? Eu posso lá falar de sexo. Então, eu acho que mesmo a gente tem médicos que podem falar, mas não tem que ser uma aula médica, é diferente a aula que você dá, né? São rodas falando. de conversa, né? E o bom é ter várias pessoas. Olha, acho que essa é a eu vou chamar coisa. aqui uma outra participação que vai justamente aí nesse sentido, trazer a doutora Albertina Duarte para a nossa conversa. Ela chama atenção para um dado. No Brasil, a cada 19 minutos nasce uma criança de mães que tem entre 10 e 14 anos. Ela afirma que é possível, sim, mudar essa situação. A proposta é que possamos criar espaços públicos de acolhimento na saúde, nas redes básicas de saúde, nas escolas, na cultura, no esporte, no lazer. E incentivar também rodas de conversa que falem sobre as emoções, sobre os medos, para que os adolescentes e as adolescentes tenham poder de decisão e possam acreditar no seu futuro. Tá aí, muito bem, que é possível mudar, não é, Ana? Quer dizer, para chegar a uma campanha como essa, o que dados que mais chamam a atenção da ONU, aqui no Brasil especialmente? Aqui no Brasil, né? Bom, para as idades variadas, não só adolescentes, 30% das gestações, segundo uma pesquisa Nascer no Brasil da Fiocruz, 30% das gestações não foram desejadas para aquele momento, né? É uma pesquisa que foi feita em 191 municípios, em hospitais, enfim. Então, o que se percebe é que não necessariamente aquilo foi uma decisão, foi parte de uma decisão. E 18% dos bebês que nascem são de mães de 19 anos ou menos. Então, ainda é um dado significativo, né, que a gente precisa dar atenção, qualificar esse debate público, né? Isso é necessário falar disso, trazer esse tema. Então, seja por informação na escola, mas trabalhar esse empoderamento, né? Porque a informação em si, sozinha, ela não é suficiente. Tá? É preciso trabalhar mesmo relações de poder, né? Esse empoderamento das meninas e mulheres. Nos serviços de saúde também, então, para além da escola, família, serviços de saúde que sejam amigáveis, ainda existe uma resistência grande de adolescentes de ir ao serviço, à unidade básica de saúde e chegar lá. Muitas vezes é no próprio bairro, né? Então, de chegar lá, serem pessoas conhecidas e, de alguma forma, o direito à privacidade e à confidencialidade, que são direitos, né, previstos nas diretrizes de atenção a adolescentes emitida pelo Ministério da Saúde. Então, que esse direito à confidencialidade, por exemplo, seja desrespeitado e que a própria comunidade ou família tenha conhecimento de sua vida sexual ativa. Então, adequar esses serviços para que sejam realmente amigáveis, isso também é fundamental. Adequar essa linguagem, não é? A linguagem, a comunicação, a informação, acesso a insumo também, né? Então, e que os métodos sejam adequados, porque também não adianta ter um método que não satisfaz aquela necessidade, aquela expectativa. Então, a gente tem uma variedade de métodos, né? Então, é importante ter conhecimento dos métodos conhecimento, existentes. porque não é assim, usar ou não a camisinha, decidir ter filho ou não ter, é ter a informação para conhecer as consequências, para decidir o que vai fazer, não é, Juju? Exatamente. É muito louco isso, porque realmente é só, assim, se você sabe onde você está entrando e você tem segurança disso, porque às vezes você fala, tipo, não, eu tenho que usar camisinha, Aí você vai, chega na hora de transar, a menina fala, não, pô, camisinha. Aí ainda tem toda uma insegurança da mulher em geral, que, sabe, é aquela coisa de, tipo, você tem que agradar o cara, você tem que... É sempre uma coisa de
de você agradar e nunca de você ser agradada também. Então aí você acaba cedendo numas coisas que você poderia falar, tipo, não, então vai ser com camisinha, ou senão não vai ser, ok? E nem sempre a menina tem essa segurança para, sabe? Que é o empoderamento, né? Que é o empoderamento, pois é. Nessa campanha, além de você, Juju, tem outras mulheres conhecidas do público que participam. A campanha, ela decide seu presente e seu futuro. Vamos ver um trechinho desse vídeo? Garotas, meninas, manas, vamos falar sobre o nosso corpinho? Quando eu escolhi me conhecer melhor, consegui entender meu corpo, meus limites e meus tempos. Muitas amigas não tiveram a mesma sorte. Hoje eu falo sobre o direito que eu, você e toda mulher tem de dizer sim ou não ao que a vida nos apresenta. Sobre seu corpo realmente te pertencer, para que você possa tomar as melhores decisões sobre ele. Quando eu escolhi respeitar o meu corpo, eu descobri ser feliz à minha maneira e não por um padrão imposto. O meu corpo pertence a mim e só eu posso tomar as melhores decisões sobre ele. Você também tem o direito a decidir sobre sua vida. Você não está sozinha, estamos juntas. Ela decide seu presente e seu futuro. Sexo, escolha e consciência. Pois é, nesse vídeo eu vejo que vocês falam muito dessa questão do decidir, ter autonomia sobre o meu corpo. Queria que vocês explicassem um pouco mais o significado disso. Dessa autonomia? Então, contar com as informações é um primeiro passo para ter essa autonomia, né? Então, trabalhar que se trata de uma escolha informada, mas também voluntária. Então, é uma escolha voluntária, uma escolha da pessoa, né? Assim, claro, num relacionamento que se dá também, porque as pessoas estão inseridas em relações afetivas, mas é um direito dela de escolher voluntariamente, informadamente, e quanto mais informação, também se percebe que existe um aspecto de responsabilidade. Então, tendem a ser escolhas que são autônomas, voluntárias, mas responsáveis. Uma coisa que eu acho bem importante é que esse projeto ele vem numa ideia de que você não está escolhendo só como você vai lidar com a sua sexualidade, mas isso está num todo. Então isso faz parte de um projeto de vida, né? Quando ela fala do empoderamento, é esse que é o empoderamento. É o que você quer para a sua vida e onde na sua vida estas escolhas vão entrar e como elas vão influenciar. Né? Acho que isso é uma coisa que o que é capaz de mudar é isso, porque quando a gente fala, a mulher ela muitas vezes cede, mas nós precisamos de projetos de vida. As pessoas têm que saber que elas podem e que elas conseguem mudar, que elas conseguem fazer diferente. Né? Então, às vezes, a gente vê repetições de história. Então, é a menina que a mãe engravidou na adolescência, ela engravida na adolescência e muitas vezes nos faz um trabalho para evitar a segunda gravidez na adolescência. Às vezes, você tem meninas isso se que torna engravidam um ciclo, não é? Né? Então, esse empoderamento ele vem do ponto de você mostrar para a pessoa, não, você pode quebrar esse ciclo, você pode fazer diferente. Né? Não é porque você teve uma gravidez na adolescência que acabou a sua vida. Não acabou nada. Reprograma e vamos lá. Então, ao invés de largar a escola, volta para a escola. Vamos dar um futuro melhor para você, para o seu filho, né? Eu acho que a doutora Rossana chamou a atenção, acho que vale a pena falar que essa questão desse ciclo, que se torna um ciclo de pobreza, especialmente aí quando falamos de mulheres de classes mais baixas e a mulher negra. Aí, então, não é, Ana? A situação fica muito pior, porque elas estão entre as mais pobres entre as pobres, não é? As estatísticas mostram justamente que a gravidez não intencional na adolescência, ela ocorre justamente nos estratos de menor renda, prioritariamente são adolescentes negras, né? E tem uma variação regional, mas a incidência é maior nos estados do norte e do nordeste. Então, o que se percebe é que muitas vezes são adolescentes que já estão inseridas em famílias que, por si só, já necessitariam de uma política focalizada do Estado, né? Então, estão numa situação de vulnerabilidade social e que, se elas constituem novas famílias, né, engravidam, a chance de romper com esse ciclo intergeneracional da pobreza e da desigualdade é menor, né? Então, de fato, e aí sim, o que a gente
tem de solução, né? É claro que possibilitar que esse ciclo ele seja interrompido, então que tenha informação, que tenha o acesso, mas também, e aí a doutora Rossana trouxe um aspecto fundamental, que é que essa trajetória precisa ser fortalecida. Sim. Então, uma vez a gravidez tendo acontecido, de não estigmatizar essa adolescente, né? Então, a gente está falando muito disso, mas o sentido não é reproduzir essa estigmatização, pelo contrário. Então, o Estado também precisa favorecer a reinserção no sistema escolar, favorecer também que elas possam seguir com a trajetória profissional, terem oportunidade de trabalho sem discriminação, porque o mercado de trabalho segue discriminando, né, mulheres, principalmente mulheres que são mães, enfim. Então, de ter políticas específicas para que essa trajetória ela possa seguir e que essas jovens e adolescentes possam finalmente alcançar o seu pleno potencial. Sem dúvida, ficou perfeita aqui essa colocação que você fez. Vou precisar chamar um intervalinho agora, mas antes eu vou chamar para a nossa enquete. Ainda faltam informações sobre contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis entre as adolescentes? Sim ou não? No final do programa vamos ver o que as pessoas acham sobre esse assunto. Até já. Já estamos de volta ao Panorama. Hoje falamos sobre a autonomia da mulher, sobre seu próprio corpo e suas decisões. Com a gente, Rossana Pucinelli, presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, Ana Cunha, oficial de programa no Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, e a youtuber Júlia Tolesano, a Juju. Nós estamos falando aqui dessa campanha, né? Ela decide, mas se é necessário gritar ela decide, é porque tem alguém decidindo por nós? Tem. Os rapazes, famosos rapazes. É difícil a gente chegar num ponto ideal sem os rapazes, né? Já que eles participam tanto dessa coisa da procriação e aí depois metem um pé e tal, aí ficam as meninas de 13, 14 anos grávidas e aí entra também a questão de, tipo, meninas de 14 anos grávidas e elas ficam desesperadas e aí não tem um amparo do parceiro que engravidou elas e aí elas ficam tendo que resolver isso sozinha com 14 anos que você, né, devia estar brincando de boneca e aí você fala, como é que eu vou resolver isso daqui? Aí você acaba indo para uma clínica ilegal para interromper essa gravidez e tirar essa criança. Só que é ilegal e o troço é feito de um jeito que a gente nem sabe como é. E aí a menina de 14 anos que foi engravidada por um sujeito que já foi embora, acaba morrendo ou tendo complicações bizarras nesse processo. E aí depois todo mundo vem e fala que essa menina é uma puta e que não sabe o que faz da vida. Mas ninguém conversou com ela sobre nada e ninguém conversou com um rapaz também sobre, tipo... É isso, o que esse menino sabe tipo, preciso transar com várias mulheres para mostrar o garanhão que eu sou, como eu sou incrível, um macho de primeira. E aí fica toda essa questão e ninguém sabe o que fazer com esses meninos que ficam aí, né? Que ficam perdidos também, né, nessa situação, não é, Ana? Por isso que é preciso chamar os homens também para essa conversa, não é verdade? É preciso chamar, enfim, a sociedade toda, mas os homens em particular, porque se a gente precisa afirmar que ela decide, é justamente isso que vocês estavam comentando, porque ainda não existe esse espaço plenamente formado. Então, é dever de todos e todas construir um ambiente que permita que essas decisões elas sejam acolhidas, que essas vozes sejam escutadas, né? Então, no Fundo de População das Nações Unidas, a gente fala bastante de corresponsabilidade, né? Então, a corresponsabilidade masculina ela deve existir desde uma relação sexual, né, em si, escolhendo ter que seja uma relação consensual, que seja uma relação cuidadosa, né, com esse prazer mútuo, esse cuidado mútuo, a questão da reprodução também, então, no ciclo todo, né, em havendo a decisão de não ter filhos, né, então os métodos, enfim, que isso seja conversado, que os homens se envolvam nessa corresponsabilidade e em havendo a decisão de ter filhos ou
acontecendo, né, uma gestação, de acompanhar o pré-natal, de acompanhar o parto, né? Hoje se tem a lei do acompanhante, e acompanhar também o nascimento, com a paternidade responsável. E a criação. A criação, né? Então, tudo que envolve depois. Tudo que envolve depois. Eu acho que isso na criação, eu acho que a gente tem que ter um cuidado especial para a criação dos meninos. Né? Eu acho que nós mulheres podemos participar muito da criação dos meninos. Então, criar os meninos para que realmente vivam essa igualdade. E às vezes eu penso, talvez assim, eu tenha tido na minha vida presenças muito marcantes de homens que sempre acharam e sempre viveram como a gente sendo iguais. Então, por exemplo, meu pai sempre deixou o poder de decisão na minha mão, mesmo em coisas pequenas e mesmo na adolescência. Então, quando você tem um pai que realmente coloca para a menina que a vida dela, as decisões sobre a vida dela são dela, isso dá uma responsabilidade enorme, né? Mas, por outro lado, vai construindo algo que você passa a tomar as decisões com menos medo. Então, acho que na própria educação, e se você tem um irmão que aprende a ver que o seu pai respeita a opinião, né, da sua irmã, isso vai exemplo, construindo, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar isso na educação mesmo, com todos. Vou precisar esmagar o tempo agora, que tem pouquinho, mas eu queria trazer uma outra informação aqui. Foi feito um referendo na Irlanda do Norte, 66% da população aprovou a legalização do aborto. O que isso significa, né, na Irlanda, vindo de um dos países mais conservadores da Europa? É um sinal para algum caminho? Tomara. É o que esperamos, né? Porque, assim, isso é incrível, porque a gente se recusa a até falar sobre aborto, ou se você fala que você, sei lá, é feminista, já vem alguém te chamar de abortista, e é uma coisa tipo, vocês estão matando nenéns, e coisa e tal, mas todo país que legaliza o aborto, as taxas de aborto caem drasticamente. Não tem um que não aconteceu isso. E as pessoas seguem não querendo falar sobre isso. E é interessante porque geralmente, assim, o povo que fala, vocês estão matando o neném, eles falam, tudo bem aborto se a mulher foi estuprada. Mas se ela transou e não se protegeu, então tem que arcar com as consequências. E aí você fica se perguntando, então tudo bem matar neném, né? Porque se for um estupro, ainda é um neném. Mas tudo bem matar o neném desde que não seja a mulher que abriu as pernas. Agora, se você decidiu abrir as pernas, você tem que arcar com isso. Se alguém abriu as suas pernas, aí tudo bem você tirar. Então não é sobre o neném, é sobre as pernas sendo abertas ou não, né? Acho que mostra aí mais uma vez a importância, né, da mulher ter autonomia sobre o seu próprio corpo, essa sinalização, né? Tem o resultado já aqui da nossa enquete. A pergunta foi, você acredita que ainda faltam informações sobre métodos contraceptivos e DSTs entre as adolescentes? 66% diz que sim, 34% diz que não. Quer dizer, o dobro diz que sim, então falta informação, então precisamos falar muito, muito mais ainda sobre esse assunto. Ana, tem o site aí, né, um endereço para quem quiser saber mais informações sobre a campanha. Isso, tem o site da campanha, que é eladecide.org, e além do site, também essa campanha ela é para as redes sociais, né, então tem perfil no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, enfim. Então, a gente convida a todos e todas que compartilhem os vídeos que estão, os materiais que estão, as informações que estão. É responsabilidade de todos, responsabilidade de todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Nós que agradecemos. Foi um prazer. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Vamos falar muito mais sobre isso sempre. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.